1 Samuel 24, versículo 3, está escrito assim, ó: no lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna. Isso aí, Luizão, vão comigo, ajuda eu, para fazer cocô. É assim que está escrito? Não, na minha está escrito cocô. É que a minha é atualizadíssima, é nos dias de hoje, linguagem atualizada e baixa, né? A sua deve ser a NVT, né? Fazer suas necessidades. Quem aqui está com a Bíblia escrito assim, ó: aliviar o ventre? Tem a da Sueli de Rico, a Bíblia dela, aliviar o ventre. Vamos lá, continuando aí. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Olha o detalhe, mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Versículo 5. Sua consciência, porém, começou o quê? A perturbá-lo. Olha, Davi tem tanta coisa para nos ensinar, não? Por ter cortado a borda do manto de Saul. Versículo 6. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. Versículo 8. Davi saiu e gritou para ele: ó meu Senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Versículo 10. Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar. E disse Davi: você é o mais justo. E disse a Davi, não foi Davi que disse, foi o Saul que disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Versículo agora 18. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Versículo 19. Quem mais deixaria, olha que forte o 19, quem mais deixaria seu inimigo escapar, quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Não dorme não, acorda aí, periquito, acorda aí, isso, acorda aí, tem hora que a cabeça até cai assim, né? Olha aqui para mim, preste atenção. Irmãos, eu estou pensando em mandar trocar as poltronas e pôr cadeiras de plástico. Sabe aquelas de bar assim? Ou aquelas de ferro que se abre no bar assim, da Coca-Cola? Tá bom, se quer da Brahma, pode ser da Brahma então. Vamos, bispo, queremos amarelinha, da Skol. Põe da Skol. Nossa, não vem ninguém? Então vocês vêm por causa da poltrona, não por causa da palavra. Brincadeira, olha aqui para mim. Então, eu já contei história para vocês, por causa da inveja, e a maioria das pessoas que vão perseguir você, que vão tentar fazer você sofrer, elas têm inveja de você. Nunca se faz assim: mas bispo, eu não tenho nada. Irmão, você tem, você é rico. Você é rico pelo sorriso, você é rico pelo coração que você tem, você é rico pela alegria que você tem, você é rico pela paz que você transmite para as pessoas, você é rico pelo lar que você mora. Irmão, as pessoas não estão olhando se você mora no condomínio fechado. Você pode morar às vezes numa casa de madeira, mas se a sua casa tem paz, a sua casa é a casa mais rica do planeta Terra. Saul vai como um algoz querer matar Davi. E pode certeza, se Davi tivesse moscado, vou falar igual os jovens falam, bobeado, Saul tinha matado. Um dia Saul entra na caverna para fazer a necessidade. Quem estava lá na caverna? Davi. Davi corta um pedacinho do manto
da roupa de Saul. E depois Davi fala assim: olha aqui, ó. Mas os companheiros de Davi, antes dele cortar o manto, falam assim: mata ele, Deus está entregando ele na sua mão hoje. E eu quero chamar a sua atenção. Como que as pessoas são vencedoras? E ó, posso dizer uma coisa? Tem muita gente aqui na igreja da Paulista. Agora eu não estou falando da igreja sede, não estou falando do Vila Sônia, eu não estou falando do Morumbi, eu não estou falando da Central, eu não estou falando do Presoto, eu não estou falando do Taquaral, eu estou falando da Paulista. Tem muita gente que está aqui, que eu como pastor, agora eu vou dar uma de apóstolo Paulo, que eu falo, que só não estão melhores, porque dentro de você não tem dentro o coração de Davi. Tem gente que está aqui dentro, que ainda é ruim. Está aqui dentro, é ruim. Quando pode espetar, espeta. Quando pode entristecer, os outros entristece. Quando pode machucar, machuca. Tem gente aqui dentro que não pode saber uma notícia ruim do outro e parece que enche a boca e fala assim: olha o que eu fiquei sabendo da sua família, olha o que eu fiquei sabendo do seu filho, olha o que eu fiquei sabendo da sua empresa. Nossa, está sabendo que a sua empresa está em crise? Vai mandar embora. São pessoas que... E está aqui dentro, infelizmente. Irmão, aqui dentro não tem só trigo não, viu? Tem bastante joinho aqui dentro, viu? Não é joinha não, tem joio. Joinho, não é joinha. Quem sabe um dia esse joinho vira uma joinha, no nome de Jesus. Mas olha a resposta de Davi: mata esse cara, Davi, porque se você sobrar, ele te mata. Davi fala assim, perturbado, o texto vai dizer, porque ele ficou mal de cortar um pedacinho da roupa. Não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? Olha para mim. Davi não enxergava Saul. Anote. Davi enxergava o dono de Saul. Davi não enxergava Saul. Davi enxergava o dono de Saul. Se você começar a enxergar o dono das pessoas, você vai parar de falar da vida das pessoas, você vai parar de falar mal das pessoas, você vai parar de fazer fofoca das pessoas, você vai parar de ser falso e falar mal por trás. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Comece a enxergar o dono das pessoas. Irmão, você tem um homem que eu conheço aqui em Piracicaba que é bondoso. Esse homem chama Antônio Carlos Stefan. Irmãos, ele é presidente do estado. Não pensa você não, nossa, pastor Toninho é o presidente, todo mundo deve bater continência, obedecer. Não, tem os Saús no caminho do pastor Toninho. Tem aqueles que de propósito querem entristecer o pastor. Um dia até perguntei para ele: pastor, como o senhor consegue lidar com esses caras? Quero aprender com o senhor. O pastor tem muito para ensinar a gente. E aí, sabe o que ele falou para mim um dia? Fabrício, eu deixo Deus tomar conta das pessoas. E a gente vê que é tudo princípio na Bíblia que o pastor age, né, pastor Toninho, né? Sabe por quê, Fabrício? Vai que eu toque alguém que Deus gosta, vai sobrar para mim. Olha como que o pastor, olha a frase do pastor Toninho: vai que eu toque em alguém que Deus gosta, vai sobrar para mim. Sabe como é o nome disso? Temor. Davi tinha temor. Tipo assim, se alguém tem que tomar conta desse Saul, esse alguém vai ser Deus. Você entende agora porque o fim da história de Davi foi muito vencedora? Porque o segredo de Davi para resistir a Saul, para ter resiliência de tantas vezes um homem tentar atacá-lo e destruí-lo, e Davi sempre sobreviver. Tata, fiquei muito feliz de ver você ontem no centro, hein? Estava gastando, hein, Tata? A sola do sapato. Sabe qual é o segredo de Davi, Marcelo?
era o que estava dentro dele. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, Lu, ninguém vai destruir você. Ninguém. Nem que esteja com uma espada na mão, perto da sua garganta, o Senhor vai te poupar. Agora, Lima, vamos junto comigo? Ó, você está no 24, não está no capítulo 24? Dá 2 folhas para frente, vamos no 26. Vamos ver agora a segunda e última oportunidade de Davi, de matar Saul. Achou aí? Irmãos, eu estou sendo claro na mensagem? É que eu estou preocupado. Eu notei que nessas 7 semanas que eu não preguei de domingo, vocês participavam mais da pregação da Kika do que estão participando da minha. Vocês querem que eu, semana que vem, volte a Kika? Sim. Sinceridade é tudo, né, irmãos? Sabe quem está errado nessa história? Eu. De perguntar para vocês. Está tão ruim assim minha mensagem? Mas então por que vocês querem a Kika? Eu acho melhor não responder mais, que vai piorar, né? Deixe quieto. Segue o bonde aqui. Capítulo 26, o verso 7. Olha o que está escrito aí, ó. Então, isso aqui é uma outra oportunidade que Davi teve de matar o Saul. Fala para o mundo, é outra, tá? Fala assim, é a segunda. Ai, pastor, não fala de segunda, a segunda é só amanhã, é verdade, né? Então Davi e Abissai entraram no acampamento de quem? Que horas? E encontraram o quê? Dormindo, com o quê? A lança enfincada no chão, perto da Abner, e os soldados dormiam à sua... Versículo 8, Abissai disse a Davi, certamente, desta vez, Deus entregou o inimigo em suas mãos, agora deixe-me cravá-lo na terra, com um só golpe da lança, não precisarei de outro. Irmãos, Nilson, Fabi, eu acho o versículo 9 uma das declarações mais fortes, Regiane e Juninho, da Bíblia. Irmão, tem umas coisas na Bíblia, irmão, que nos apaixona. Aí você vê por que as pessoas vencem, né? Irmão, pega essas riquezas da Bíblia, traz para a sua vida, para você vencer. Poxa vida, irmão, nós não precisamos ler livro de autoajuda, não. Nós precisamos ler a Bíblia. Na Bíblia tem tudo para a gente arrebentar. Olha o versículo 9. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Kelly, jura, ninguém será considerado inocente se atacar, Raione, Tiago, o ungido do Senhor. Só consegue ter essa atitude com o inimigo quem dentro está cheio do Espírito Santo. Por isso que eu incentivo tanto você a cultivar o Espírito Santo. Irmão, cá entre nós aqui, vem comigo. Se Deus está falando com a gente para tratar bem o inimigo, poupar o inimigo, que dirá do seu parente que não tentou matar você ainda? Ainda não. Que dirá daquele que errou e veio pedir perdão e você está endurecendo o coração para perdoar, e você continua virando a cara, você continua não olhando nos olhos, você continua não cumprimentando, você continua desprezando, só porque ele fez uma coisinha contra você? Você acha que está certo você que vira a cara para os outros? Você acha que você está correto? Você acha que você está certo? Mas você não conhece meu parente. Mas eu conheço Saul, que é pior que o seu parente. Por isso que vocês querem a Kika de volta, né? Eu cheguei já com o cajado na mão, né? Hoje era para me pregar uma mensagem assim, vamos vencer! Mas eu venho com o cajado já na mão. Olha lá, é um glória a Deus aqui, é um voto para mim continuar pregando.
É um glória a Deus ali, é outro voto para encontrar pregando. Vocês querem que eu volte a pregar? Brincadeira, irmãos. Irmãos, você tem uma coisa que eu brinco, vocês sabem, né? E às vezes vocês também brincam comigo, eu creio que é brincadeira quando vocês falam de ciúmes da Kika. Irmão, é uma só carne. Quando ela está pregando, é eu que estou pregando. E quando os meus pastores maravilhosos estão pregando, nós somos um só time, o time do Senhor Jesus. O nosso inimigo é Satanás, o nosso concorrente é Satanás. Eu amo ser abençoado pelos outros. E, bom, eu vou falar a verdade, estava gostoso vir de domingo ouvir a igreja do Apocalipse com a Kika, né? Aprender muita coisa, né? Mas mais do que aprender, foram os testemunhos que chegaram de pessoas que falaram assim: mudei minha forma de pensar. Isso é a grande vitória. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Versículo 10: por certo o Senhor ferirá Saul algum dia. Ó, você entendeu, Daniel Arioso? Ó, é o Senhor que vai ferir Saul algum dia, não vai ser eu. Mas peraí, olha que forte a declaração. Ou ele morrerá de velhice, ou na batalha, mas eu não vou pôr a mão nele. 11. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Agora pula para o 23. Pula, irmão. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. Eu já podia parar aqui, Denis Amistaldi. Eu poderia parar aqui, Ronaldo, de pregar e falar: gente, vamos embora para casa. Olha o que Deus quer de mim e de você: justiça e lealdade. Olha que forte. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. Eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor entregou em minhas mãos, pois é ungido do... Valtão, sabe quantas vezes Davi nessa passagem citou que ele é ungido do Senhor? 6 vezes. Lu, lavorente, bonita. Cadê a tia Antônia? Está com um probleminha. Escuta, quantas vezes ele xingou Saul? Quantas vezes ele falou assim: esse desgraçado, esse filho do capeta? Quantas vezes? Mas ele sempre se dirigiu a Saul com respeito. Ungido. Sabe por quê? Davi não enxergava Saul, Davi enxergava... Você já esqueceu a frase? Então fala alto. Elaine Alves bonita. Nossa, quanta Elaine Alves bonita dentro dessa igreja. Tere, bonitona. É você mesmo, Terezinha? Eu sei. Fica de pé. Fica de pé. Agora. Só para dizer que eu te amo. O dono de Saul. Quem ele enxergava, Isildinha? O dono de Saul. Anote essa frase. Não é porque uma pessoa está longe da vontade de Deus que ela está longe do alcance de Deus. Não é porque uma pessoa está longe da vontade de Deus é que ela está longe do alcance de Deus. Ela está dentro do alcance, e no tempo do Senhor, o seu Vanderlei, meu amigo, Deus vai alcançar essa pessoa e salvará ela. Olha Davi. Deus se alegra, Deus se agrada a quem age com justiça e lealdade. Eu não sei se o Saul vai morrer na batalha, se ele vai morrer de velhice. Quanto a mim, eu não vou tocar em Saul. Você entende agora? Porque mesmo um homem que caiu em adultério não morreu envergonhado, porque os princípios espirituais que estavam dentro dele eram muito fortes. O cair em adultério do Davi
foi um erro de percurso, foi um erro de jornada. Errar, todo mundo pode errar. Que Deus me livre, Deus livre todos nós de cairmos em adultério, cairmos nos pecados grandes. Agora, eu quero que você anote o que eu vou falar. Mas primeiro, deixa eu ler o 24, depois eu quero falar um negócio forte para você. Olha como que ele vai terminar. Agora, que o Senhor considere minha vida preciosa, Davi falando, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. Você conhece a história. Deus não só livrou Davi do sofrimento, porque logo ali na frente, o Saul vai ser morto. Na verdade, ele ficou na mão do inimigo, e ele, para não falar que o inimigo o matou, ele se matou. Sabe por quê, irmão? Eu falei esses dias atrás na Escola de Vencedor, mas muita gente não escutou eu falar. Não tenta se justificar com os Judas da vida. Não tenta se defender contra os Saús, contra os traíras da vida. Porque os Judas da vida, eles se matam sozinhos. Saul se matou. Judas Iscariotes se matou. Coincidência ou não, os dois morreram do mesmo jeito. Pegaram uma espada, cravaram numa pedra e jogaram-se na espada. A espada entrou, atravessou aqui. O nome disso é empalação. Quem entendeu? Eu me senti o Bertai aqui agora. Bem teológico. A vingança faz sua atenção prender-se aos momentos mais feios da vida. A vingança faz prender-se aos momentos mais feios da vida. A vingança faz você se prender aos momentos mais feios da vida. Como nada. Contar e reviver suas feridas fará de você uma pessoa melhor ou irá destruir você? Tem pessoas dentro da minha igreja que foram feridas há meses atrás, há anos atrás, e de tempo em tempo eu venho contar a ferida. Você não parou para pensar que isso aí só está destruindo sua vida? Não vai fazer você melhor. Põe uma pedra nessa ferida e siga em frente. Vamos aprender com Davi. Você notou uma coisa? Quando Davi, chega a notícia para Davi que Saul morreu, ele não comemora, ele não celebra, ele fica triste. Mas quando acabou o tempo do luto da morte de Saul, Davi não falou mais de Saul, a não ser uma única vez, que é uma vez linda. É esses versículos que me faz ficar apaixonado cada dia mais pela Bíblia. A única vez que Davi vai falar de Saul, depois que Saul morre, depois de um tempo, está Davi no banquete lá na casa dele. Irmão, quando a gente está no banquete, para que lembrar do inimigo? Por que lembrar daquele que fez você sofrer? Mas é a riqueza que está dentro das pessoas. Eu quero fazer você cultivar a riqueza, o Espírito Santo dentro de você, porque só assim você vai ser como o homo americano, que mesmo com os escombros da vida sobre você, você vai voltar a produzir frutos, você vai voltar a florescer. As feridas que fizeram em você, as tristezas que lançaram sobre você, as pisadas que deram em você, as pedras que jogaram em você, não pode impedir você voltar a produzir frutos na vida. O que fez Davi era o que estava nele, o Espírito Santo. Quando morre Saul, ele tem dias do luto. Quando acabou o luto, acabou, não fala mais de Saul. Não fica dizendo, podia estar melhor, né? Se Saul não tivesse atrasado toda a minha vida, podia estar melhor se Saul tivesse atrasado a minha vida. Não, nunca mais ele falou de Saul, a não ser uma única vez.
E a coisa linda, está um dia ele, numa mesa farta. Para que lembrar de quem te fez sofrer? Mas ele lembra com o coração de Deus, lembra com o coração rico do Espírito Santo. Tem alguém da casa de Saul que eu possa mostrar bondade? Você vê porque o cara era fora da curva, irmão? Irmão, nós temos que melhorar tanto para a gente chegar no Davi, irmão. Mas se a gente se tornar como Davi, vai ser bom, é para nós. Fala para quem está do seu lado, vai voltar para nós. Toda a nossa bondade volta 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 para nós. Vai voltar para você. Vai voltar na sua casa a sua bondade. Por isso, irmão, você não vai ver o seu pastor pregando aqui olhos de sangue. Você não vai ver seu pastor pregando olho por olho, dente por dente. Às vezes, aliás, a Kátia do Douglas, o Douglas escreveram aqui nos comentários, aqui na transmissão, que nós estamos sendo comentado. Ontem mesmo nós fomos comentados. A nossa igreja foi comentada lá em Brasília, pela nossa organização, por tudo. E isso aqui não é mérito meu, irmão, é mérito de vocês. Olha aqui para mim. O Douglas, de vez em quando, ele chega e fala assim para mim. O Emerson já falou para mim. Isso, irmão, nem sei se eu devia contar, mas às vezes eles veem eu com algumas pessoas que eles sabem que já me fizeram sofrer, e eu pagando o mal que me fizeram com o bem. Às vezes eles falam assim: nossa, a gente tem que melhorar muito para chegar no Senhor. E eu não gosto que fale isso, porque isso aí é por causa não de mim. Eu não tenho força para pagar o mal com o bem. É o Espírito Santo que foi isso na gente. Tem uma pessoa que, como profissional na igreja, ela é excelente, mas chegou já no meu ouvido algumas vezes que ele andou me criticando, e eu até hoje continuo falando que ele, como profissional, é excelente. Eu nunca falei mal dele, e eu vou continuar falando bem dele para todo mundo. Eu vou elogiar ele como profissional, mesmo sabendo que ele me critica às vezes. É da igreja, eu não concordo com o pastor, né? Irmão, outro dia chegaram na Elaine e falaram assim para a Elaine: Elaine, o bispo fica cobrando de todo mundo chegar no horário, mas tem dia que o bispo atrasa a reunião. Sabe que eu fico triste de um comentário desse? A pessoa não deve estar bem com Deus, né? Primeiro, de falar mal de mim por trás para a Elaine. Segundo, você está reclamando da reunião ficar mais tempo? Você reclama quando atrasa o jogo de futebol, quando atrasa a festa de casamento? Eu acho que o problema está em você, que está mal com o Espírito Santo e não tem prazer de ficar dentro da casa do Espírito Santo, e tem pressa de ir lá fora curtir as coisas do mundo. Acho que é você que não está bem. Primeiro, porque você está criticando o seu pastor, que ora todo dia por você, por trás de mim. Porque, irmão, você tem uma coisa porque Deus me honra, é por causa da minha pureza de coração. Todo dia, irmão, eu oro por você. Eu recebi uma família inteira, quarta-feira acabou o culto, eles falaram assim: nós vamos se tornar suas ovelhas. Eu falei assim: vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual, então a partir de hoje? Então, vocês se tornam minha ovelha a partir de hoje? Estamos. Então, a partir de hoje, quando eu orar, a minha oração cai na cabeça de você. Agora, imagine uma pessoa dessa que chega na Elaine e me critica: o bispo. Que triste você que não tem bons olhos a respeito do seu pastor, que vai falar mal de mim para a diaconisa. Né, irmã Isabel Ferreira? Aliás, que alegria, irmã Isabel, ter a senhora de volta, viu? A senhora é chique, estava na Espanha. Hablas espanhol? Quase que ficou lá? Ingrata. Não, ela não ficou lá porque a igreja não é igual aqui. Então a senhora não é ingrata, não. A senhora é maravilhosa. Olha aqui para mim. São pessoas assim que não são abençoadas, que têm coragem de falar mal do próprio Abraão para uma diaconisa, me criticar. E às vezes o culto que eu atrasei é Deus livrando-se de estar no lugar errado, na hora errada, e morrer ainda com um acidente de carro. Você devia ser grato pelo homem que ora por você.
Olha lá, já manifestou, a pessoa já está levantando, está indo embora ali, ó. É ela que fala mal de mim, ó. Olha o que a Bíblia vai dizer, Marcelo, vamos terminar. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Eu não quero que as minhas ovelhas sejam tolas. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. E aí você vai ser como o olmo americano. Pode jogar pedras, pode explodir do seu lado. O prédio cai, você continua dando fruto. Quando a pessoa imita a mente de Davi, que era controlada por Deus, a ira sairá dela. Agora, para mim terminar, olha a primeira vez que instigaram a Davi a matar Saul, olha o que ele respondeu. A resposta, Paulinha, Naldo, vale muito, viu, Li? Viu, Evelyn? A resposta vale muito na boca da gente, viu? A resposta mostra muito o que está aqui dentro da gente, viu? Aliás, a Bíblia vai dizer isso, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, disse aos seus homens, olha o que Davi diz aos homens, Vagnão: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Davi não aprovou o comportamento de Saul, ele simplesmente reconheceu o dono de Saul. Não é que a gente vai pagar o mal com o bem quando as pessoas fazem mal, que a gente vai fazer, eu estou aprovando a sua atitude de ser ruimzão, não. Mas a gente entende quem é o dono da pessoa. Pode falar para quem está do lado, Sueli. Às vezes, Sueli, a gente não aprova o comportamento de algumas pessoas, mas a gente tem que olhar quem é o dono delas, porque quem cuida daqueles que nos entristece é o Senhor. Vamos lá para a gente terminar? Quantas vezes eu falei vamos terminar hoje? Umas 500, né? Anotou essa frase? Talvez seus inimigos estejam fora da vontade de Deus, mas não estão fora do alcance de Deus. Olha o versículo 12, eu estou citando alguns versículos só para grifar, para a gente terminar a reunião, tá? Que o Senhor julgue entre nós dois, talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. 15, que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que Ele seja meu defensor e me livre das suas mãos. Davi sempre confiou no Senhor. E para terminar, Romanos, não abra, só escuta, Romanos 12:19. Amados, Paulo falando, hein? Amados, diga, quando eu falar amados, você grita eu. Vamos lá? Amados, eu. Gostei. Vamos lá, Walter Estênico, meu amigo. Amados, eu. Nunca se vinguem. Amados, eu. Nunca se vingue. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. O que fez a árvore ressurgir das cinzas foi o que estava dentro dela. O que vai fazer você vencer ou perder na vida? Primo, Andréia, escute. O que vai fazer você vencer ou perder na vida é o que está dentro de você.
Quinta-feira nós tivemos o culto de mulheres e eu quero aqui dar parabéns para você, mulher, que ouviu a voz do seu pastor e veio quinta. Eu, claro que eu não estive aqui, era só de mulher mesmo. Mas a Kika fez uma ilustração aqui. Ela pegou uma bexiga que assopramos com o nosso fôlego, né, com nosso ar. E ela pegou uma bexiga cheia de gás hélio. O gás hélio, ele é mais leve que o ar. A bexiga que estava do sopro da boca, ela caiu. Mas a bexiga que estava com gás hélio, subiu. O que vai fazer você descer ou subir é o que está dentro de você.